Teve uma época em que eu ganhava R$ 13 a hora trabalhada por atendimento, né? Eu ganhava. Nessa época, eu trabalhava em uma clínica médica, lá tinham mais 14 profissionais, todo mundo trabalhava nessa modalidade, vamos dizer, né? Recebendo ali um valor específico por atendimento. E eu precisava fazer exatamente 10 atendimentos para eu faturar R$ 130 por dia. E eu mantive esse ritmo de trabalho durante muitos anos, porque eu acreditava que trabalhar muito e ganhar pouco era normal. Então eu mantinha aquele ritmo de trabalho sem parar para pensar o que eu poderia fazer diferente para ganhar mais trabalhando muito menos. E hoje eu vejo que tudo isso não passava de uma mentira em que eu mesma acreditava. O que de fato acontecia é que eu não sabia valorizar o meu tempo, o meu trabalho e nem mesmo o meu dinheiro, né? Para você entender melhor isso, eu quero te dar um exemplo aqui. Como que eu não valorizava, então, o meu trabalho? O paciente chegava ali para o atendimento e eu falava algumas frases que inferiorizavam o meu próprio trabalho, né? Então, assim, é só dar uma soltadinha aqui na musculatura que tudo vai ficar bem. Quando eu falo desta forma para o paciente, vou dar uma soltadinha, eu acabo, então, inferiorizando o meu próprio trabalho, como se aquilo fosse só uma soltadinha e que não tem, como se eu não tivesse propriedade para dizer de maneira diferente. Então, o nosso posicionamento frente ao paciente, nosso posicionamento, quando a gente fala, um feedback, vai dar um feedback para o paciente, vai dar um diagnóstico, vai dar uma orientação, é o que determina se você vai ser um profissional valorizado ou não. Como que eu poderia falar de uma maneira completamente diferente disso? Vou pegar esse mesmo exemplo, né? Vou dar uma soltadinha na musculatura e vai ficar tudo bem. Eu poderia falar para o paciente, a sua musculatura, ela está extremamente rígida. Não só a musculatura, mas também as suas articulações da lombar. Então, nós precisamos fazer um tratamento para fazer a liberação desses tecidos. E com isso, né, a gente consegue um movimento muito melhor, sem que você tenha limitação de movimentos e tenha dor. E aí sim vai ficar tudo bem. Olha a diferença de posicionamento profissional de um profissional que não se valoriza, no caso eu não valorizava quando eu dizia vamos dar uma soltadinha e vai ficar tudo bem, para um posicionamento profissional que se valoriza profissionalmente. Isso muda completamente a maneira como o paciente, então, cria essa percepção sobre o terapeuta. É um fisioterapeuta que tem um valor percebido aumentado ou um valor percebido diminuído? Se eu falo soltadinha, um valor percebido diminuído. Se eu falo uma musculatura extremamente rígida e a articulação extremamente rígida e dou a sequência, então, naquilo, o paciente ele passa a ter um valor percebido aumentado. Só que eu não percebia que era exatamente isso, na época que fazia eu desvalorizar o meu próprio trabalho. Então, eu me contentava com o valor que eu recebia naquela época, ao invés de melhorar o meu posicionamento com o paciente, de melhorar a minha abordagem, de melhorar as minhas orientações, de ser claro e específico com o paciente, ao dizer a sua musculatura está rígida, as suas articulações também precisam ser trabalhadas, fazer um exercício de mobilidade. Então, olha como falar também de uma maneira que o paciente entenda, mas de uma maneira específica e que tenha um valor percebido aumentado, tá? Então, essas, na verdade, são situações em que você se valoriza ou você se desvaloriza profissionalmente, tá? E não dá pra gente se contentar com R$13, R$15, R$20 a hora, achando que tudo isso é normal. Então, é importante você avaliar, entender qual é a necessidade do paciente, pedir, então, informações para o paciente. Quando eu pergunto a esses pacientes, o que te traz aqui? Como eu posso te ajudar? Ele traz informações relevantes para que eu dê um bom posicionamento, um bom feedback, uma boa orientação para esse paciente, fazendo com que ele dê sequência no tratamento que eu vou propor para ele, seja 2 sessões, 4 sessões, 6 sessões. Então, um posicionamento profissional firme, com olhar nos olhos do paciente, sem estar com uma postura arqueada, tudo isso vai
determinando uma percepção aumentada desse paciente. Inclusive, você vai ganhando mais credibilidade profissional.